Deixa eu ver aqui. Vou só ajustar. Aí. A tela, se ficar muito pequeno, a lousa, você me avisa que daí eu tento ampliar. No seu computador, é melhor você assistir de tela cheia, ou tentar ampliar o máximo possível. Tem o chat aí, você pode me escrever no chat na hora, ou você pode me interromper. Fala, professor, não entendi, eu paro na hora, tá? Para você poder acompanhar. Certo? Então tá. Vou liberar aqui muitas coisas aqui. Hoje tive que dar uma improvisada. Então tá, João. Primeira coisa que a gente vai fazer, hoje é aula de revisão, né? Revisão. Então, o primeiro item que a gente vai rever são os sistemas numéricos, tá? Tem o decimal, tem o binário, são sistemas muito importantes, né? E tem outros também. O principal que a gente vai ver vai ser esses dois, mas a conversão entre outros é semelhante, tá? Então, o sistema binário. Bom, para começar, um sistema numérico, a base dele, ela é dada... Desculpa, só um minutinho. Caiu aqui a minha... Beleza. Olha para não ficar puxando aqui. Bom, a base de um sistema numérico, ela é dada pela quantidade de algarismos usados para representar os números, tá? Então, por exemplo, um sistema decimal, nós temos 10 algarismos, né? Então, nós temos de 0, né? Decimal, é o que a gente normalmente usa. E os algarismos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. São 10 algarismos. A gente usa... São os algarismos, e nesse caso aqui são 10. No caso do decimal. É claro, o 10 não entra aqui, mas como entra o 0 aqui, ele entra para compor os outros, tá? Sempre começa do 0, porque você precisa de um algarismo para representar a quantidade vazia. O 0, ele é um número, né, uma ideia, que ela entrou um pouco tardia nos sistemas de contagem. Pessoal, no início, há bastante tempo atrás, mas quando se começou o processo de contagem, não tinha número para representar o nada. Nada simplesmente era nada. E depois de um certo tempo veio lá da Índia, China, né, do Oriente, a ideia do 0. E aí de usar o 0 para representar né, a bola, né, para poder representar o 0. 10 algarismos, base 10. Então, ele é decimal. O sistema binário, a gente só tem 2 algarismos. O 0 e o 1. E aí, todos os números são representados utilizando esse sistema. Tá? Vou falar agora um pouquinho de contagem. A gente também já tinha falado de contagem da outra vez. O que é o processo de contagem? O processo de contagem é a representação de sucessivas quantidades de números utilizando os algarismos que a gente possui. Então, por exemplo,
No sistema decimal, a nossa contagem, ela se inicia no 0, e aí ela vai, né, até o 10º algarismo, ou o número 9. Então, vai lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando chega no último algarismo, é utilizada uma nova representação do número, que ao invés de ter um único algarismo, vai passar a ter 2 algarismos, que é o 10. E aí segue. E aí vai aumentando a quantidade de algarismos. Pois bem, essa maneira de contar, ela implica em que você tenha diferentes significados para diferentes posições do algarismo dentro do número. Tá? E essa classificação nos dá o quê? Aqui, ó, nós temos as unidades. E aqui nós temos as dezenas na segunda casa. E por aí caminha. Então, a gente tem uma classificação. O outro João tá pedindo para o senhor liberar o acesso dele, para ele conseguir entrar. Não tem como eu já deixar liberado, será? Eu não sei, eu acho que não. Já liberou? Já liberei. Já liberei. Fala pra galera vir. Fala pra galera vir chegando. Beleza? Então, assim, essa maneira de representar nos diz que aqui a gente tem a unidade, depois a dezena, depois vai ter a centena, a milhar, e por aí vai, tá? Então, em termos do significado, que diz respeito à posição. O que significa a posição de um algarismo dentro de um número? Tá? Então, a gente tem aqui a unidade, aqui a dezena, aqui a centena, aqui a milhar, e vai. E vai aumentando para lá. Depois, da milhar é a dezena de milhar, né? Centena de milhar, milhão, vai. Então, aqui eu vou até fazer um parênteses aqui, né? Aqui é unidade. E para lá segue. Ok. Mas olha que interessante. Se a gente tem na base 10 o valor 10, qual quantidade isso representa em termos de objetos? Quantos objetos a gente tem? A quantidade real, a gente pode sempre representar em alguma base que a gente queira, de preferência. Então, a gente pode representar na base 10 mesmo, que é o sistema que a gente mais utiliza. Então, é claro, de base 10 para base 10, a quantidade de objetos, a gente vai ter o quê? 10 objetos. Certo? Isso, aqui eu tenho uma unidade, aqui eu tenho uma dezena. No entanto, se eu tiver esse mesmo número representado na base 2, se eu tiver essa mesma montagem aqui, ó, 1, 0, na base 2, quantos objetos eles vão estar representando? Vamos contar? Nós vamos ter lá, na base 2.
vou usar esse pedacinho aqui para contar, tá? Eu começo a contar com 0, 0 na base 2. Aí eu coloco um 1, fica 0, 1. Quando eu coloco mais um aqui, do mesmo jeito que quando eu chego no 9, estoura, eu tenho que aumentar a representação, ou seja, a casa da unidade passa a ser 0 e eu aumento 1 na dezena, então aqui, ó, vai ficar assim. Certo? Então, a minha dezena, ela contém, aqui, ó, mais um, mais um, mais um, mais um. Com mais um ele vem para cá, mais um ele vem para cá. Então, eu somei quantos? Eu somei duas quantidades, certo? Então, aqui, a minha dezena, ela tem 2 objetos. E olha que interessante, a dezena, ela tem a mesma quantidade da base de objeto. Então, por exemplo, se eu tiver uma dezena na base 7, eu vou ter aqui 7 objetos. Se eu tiver uma dezena na base 9, vamos supor que eu só tivesse até o 8 aqui, então seria a base 9, eu teria 9 objetos. Se eu tiver uma dezena na base 4, eu teria 4 objetos. Certo? Entenderam? Por que disso? Porque eu sempre começo com o 0 na hora de contar os algarismos. Então, na quantidade de algarismos, isso aí faz com que a dezenas tenha sempre aquela quantidade de objetos. Certo? Entenderam? Isso é uma pergunta de prova, hein? Ok? Quer tirar um print da tela? Tira um print aí para poder a gente continuar a revisão. O pessoal não está muito aparecendo, mas eu quero ver depois, hein? Vocês resolverem as questões. Vai ter um monte de detalhezinhos desses que eu estou falando aqui, ó. Então, tem que ficar esperto. Ok? Tiraram o print? Tira um print da tela. Vão escrevendo aí, pode usar o chat também. Posso apagar? Ok? Pode. Beleza. Vou apagar. Ok. Mudanças de base. Bom, na mudança de base, era aquilo que a gente estava falando, né? A gente tem que dividir pelo número que a gente vai escolher como base. Isso, o número está na base 10. No caso da base 10 para a base 2, eu já testei, tá? Esse algoritmo ele funciona também para outras bases. Eu não me lembro se eu vi alguma referência sobre isso, mas funciona. Tá? O mesmo algoritmo de divisão. Então, assim, ó, nós temos um valor, vamos supor que seja 23. O 23, ele está escrito aqui na base 10. Para a base 2, que número eu teria que escrever aqui? Eu vou colocar até igual, na verdade, porque é esse o termo. Eu tenho 23 na base 10 e eu quero escrever essa mesma quantidade na base 2. Como que eu faço? Então, a gente vai ter que fazer o processo da divisão.
a solução disso é o seguinte. 23 dividido por 2 vai dar 2 dividido por 2 vai dar 1. 1 vezes 2, 2, menos 2, 0. E aí, 3 dividido por 2 vai dar 1 e sobra 1. 11 vezes 2 vai dar 22 e sobra 1 aqui. E aqui, ó, a gente vai pegar daqui para cá. Não, peraí. Desculpa. Deu 11 e sobrou 2. Aí tem que dividir novamente. Dividido por 2 vai dar 5, sobra 1. Dividido por 2 vai dar 2 e sobra 1. E dividido por 2 vai dar 1 e sobra 0. Para eu poder escrever o meu número na base 2, eu tenho que pegar todo mundo que sobrou aqui. Tudo que foi resto. Esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui. De trás para frente. Daqui para cá. Certo? Então vai dar 1. Não sei se vai ter espaço. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Acho que vai dar. 1, 1, 0, 1, 1. Então, esse valor aqui é 23 na base 10. Então, escrevendo a minha resposta, então isso aqui vai ser igual 1, 0, 1, 1, 1 na base 2. Então, se eu falar, olha, eu tenho 23 bananas, isso vai ser igual a 10.111 bananas na base 2. Certo? Pode tirar um print da tela. Para vocês poderem utilizar. Tá dando para enxergar aí? Lembra? Dá, né? Se o brilho da tela estiver atrapalhando, vocês avisam que eu tento minimizar aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar uma quebrada no brilho aqui. Muito vermelho. Deixa eu ver aqui. Opa! Está instável aqui. Beleza. Nossa, eu fico até sem enxergar direito quando eu vou. Ok. Então, esse aqui é a gente passar de base 10 para base 2. Certo? Vou fazer... Isso aqui seria um exercício possível, tá? É simplesmente aqui eu mudaria um número e aqui de base 10 para base 2. É um exercício bem cara de prova, tá? E aí eu posso dar várias opções, se for múltipla escolha. E no caso de ter que mostrar a solução, então aí a pessoa tem que fazer o processo de divisão. Posso apagar? Beleza? Qualquer coisa eu vou ver se eu já disponibilizo o mais rápido possível o vídeo. Eu tive um probleminha para colocar alguns vídeos. Eu não sei se foi o de vocês, mas porque o YouTube não estava aceitando, né, alguns vídeos que ele considerava muito grandes. Então, eu não consegui subir todos e outros professores tiveram essa mesma questão. Ok, então, mudança de base agora. Mudança de base. Agora é o contrário.
da base 2 para a base 10. Eu havia falado para vocês que, de acordo com essa posição que o número tinha, vamos supor um número desse tipo aqui, ó. 1, 1, 0, 1, 1. Esse número aqui está na base 2. E aqui, ó, a posição que você tem, geralmente ela aumenta com o número da base. Quando a gente tem, eu vou falar agora de maneira um pouco genérica, mas esse conhecimento é uma coisa bem bacana. Quem já brincou com cronômetro, com contador, cronômetro, você vai ter lá 0, 1, 2, 3, 4. Vamos supor que fosse base 4 aqui, tá? Aí, você tem os algarismos. Na hora que você chega no final aqui, desse algarismo, você vem contando, começa contando em 0, porque você não tem nenhuma quantidade. Aí você vem para cá, vem para cá, vem para cá e vem para cá. Quando você chega no final da sua base, que você está contando, até ali o número 4, você colocou, você começa a preencher da unidade em diante. Então, unidade, dezena, centena, milhar, por aí vai. Você começa a preencher nessa casa aqui. Quando chega aqui, o que você faz? Você reseta o contador, vamos dizer assim. Né? O seu contador vem para cá novamente. Nessa casa, você zera. E a casa seguinte, que estava em 0, ela é aumentada para cá. E isso vai andando progressivamente nas casas. Certo? Então, por exemplo, se eu tinha 4 e eu vou contar para 5, desculpa, isso aqui não é base 4, isso aqui é base 5. É sempre um a mais do que o que está aqui, porque tem 1, 2, 3, 4, 5 algarismos que representam esses números aqui. Então, quando você chega no último, que você passa, o que você vai acontecer? Você vai zerar aqui, e aqui você vai aumentar de 1. Isso aqui, essa dezena, como ele está na base 5, então, essa dezena representa 5 unidades, certo? 5 unidades. Se fosse na base 2, ele representaria 2 unidades. Na base 10, a dezena representa 10 unidades. E assim é o processo de contagem, certo? Note bem, quando você... eu vou fazer na base 2 aqui, para a gente poder fazer um paralelo com o que eu estou fazendo aqui. Então, na base 2 é a mesma coisa, só que aqui, no caso, essa dezena ela vai representar 2, certo? E aí eu vou preenchendo. Se eu tenho esse número aqui, ó, 1, 1, 0, por exemplo. Esse cara que está na primeira dezena, na primeira posição aqui, ó, que é na unidade, ele representa 2 elevado a 0. Isso eu falei também na classe, tá? Esse segundo elemento aqui, ele representa 2 elevado à primeira. Esse de quantidade, tá? Esse terceiro é 2 elevado à segunda. O quarto, 2 elevado à quarta. Se isso aqui fosse na base 10, seria 10 elevado a 0. 10 elevado a 0, quanto que é? É 1. Unidade. 10 elevado à primeira. 10 elevado a 1 é 10 mesmo. Dezena. Uma dezena. Se fosse 10 elevado ao quadrado, se fosse aqui centena, é 10 elevado ao quadrado, que é 10 vezes 10, que é 100. Uma centena. No caso aqui da milhar, seria 10 elevado... Oh, não é a quarta, é a terceira. 10 elevado à terceira, que é 1000.
Então, para qualquer número, e aí eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, na base 10, 1230. Isso daqui eu posso decompor esse número numa soma, que leve em consideração a casa decimal que ele está. Então, isso aqui é 0 vezes 10 elevado a 0, mais 3 vezes 10 a primeira. Em termos do expoente, eu tenho aqui o expoente 0, 1, 2 e 3. Mais 2 vezes 10 ao quadrado, mais 1 vezes 10 ao cubo, que dá a quantidade de 1230. É uma quantidade. Claro que essa quantidade aqui está na base 10. Tá? Isso aqui, quando a gente faz assim, o resultado da quantidade sempre vai sair na base 10. Então, no caso da base 2, é a mesma coisa. Esse cara aqui, ó, 110, vamos supor que eu tivesse esse valor aqui. Então, 110, ele vai ser igual a 0 vezes 2 a 0 mais 1 vezes 2 a primeira mais 1 vezes 2 ao quadrado. Então, isso aqui é na base 2, né? Que é quantidade. Vou deixar abreviado. Quantidade. Então, 110 representa 0 mais 1 vezes 2, 2, mais 2 ao quadrado é 4, mais 2 dá 6. São 6 elementos. Certo? Então, aqui são 6 coisas que você está contando aqui. Ok? Aqui, a mesma coisa. Se eu for contar aqui, tá? Então, aí eu posso fazer uma marcação em termos dos expoentes. Sempre começando em 0. Aqui é 0, aqui é 1, 2, 3 e 4. Certo? O expoente vai à ordem de 10 a 4, de 2 a 4. Quarta. Então, vai. Isso daqui vai ser igual a 1 vezes 2 a 0, mais 1 vezes 2 a primeira, mais 0 vezes 2 a segunda, mais 1 vezes 2 a terceira, mais 1 vezes 2 a quarta. Isso aqui vai dar 1. Isso aqui vai dar 2. Isso aqui vai dar 0. Isso aqui vai dar 8. Isso aqui vai dar 8 vezes 2, 16. Certo? Então, aqui vai dar 10 mais 17, dá 27. Então, isso daqui são 27 coisas. Ou 27 objetos. Isso aqui já sai na base 10. Isso aqui já sai na base 10. Mesma coisa isso aqui. Já sai na base 10. Por quê? Porque normalmente esse processo que a gente fez, ele é sempre feito para a base 10, que a gente conta na base 10 normalmente. Beleza?
Certo, pessoal? Vou avançar um pouquinho aqui na matéria. Isso daqui está lá no livro do AVA, né? Não sei se vocês estão conseguindo acessar. Livro do AVA, na página 10. Tá o processo da divisão, o formato. Ele fala, inclusive, do formato de ponto flutuante. Tá? Formato de ponto flutuante, você tem uma mantissa e um expoente. Eu não cheguei a trabalhar esse formato de ponto flutuante, e eu acho que não vale a pena trabalhar, porque a gente está com bastante coisa, bastante métodos mais importantes para a gente ver. Então, eu não trabalhei na sala, também não vou cobrar daqui. É mais a questão da conversão, que eu acho que é uma conversão bem mais importante, tá? Mas se vocês quiserem dar uma olhada, podem olhar aí pelo livro do AVA. Com certeza o AVA vai estar cobrando, porque tem exercícios disso lá, para serem feitos, tá? Deixa eu ver aqui. Aí, o próximo método é o método da bissecção. Tá, o método da bissecção. Dá um print nessa tela, uma copiada, para vocês poderem depois estudar. Beleza. Posso seguir? Então tá. Deixa eu ver uma coisa. Eu acho que os outros métodos, acho que eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, porque eu acho que vai um pouco mais rápido do que eu ficar escrevendo. Porque daí a gente foca nos últimos métodos que a gente viu, que são as fatorações da fatoração LU, que é um tópico super importante e vai cair na prova, tá? Vou ver aqui com vocês, pra gente fatorar essa... Compartilhar a tela aqui. Desculpa, acho que caiu, né? Eu fui compartilhar a tela aqui. Eu estou tentando compartilhar a tela, pessoal. Só um minutinho. Pode ser que eu caia, mas... eu vou tentar compartilhar. Deixa eu ver aqui.
Não sei, eu tive algum problema. Eu não consigo compartilhar a tela. Acho que eu tenho que desabilitar o vídeo. Só um minutinho, eu vou deixar só no áudio, tá? Vou tentar compartilhar a tela com a câmera desligada. Eu não consigo aqui, peraí. Bom, não estou conseguindo, pessoal. A gente vai ter que ir na lousa mesmo. Eu estava tentando aqui habilitar o compartilhamento de tela, mas eu não consegui, infelizmente. Depois eu vejo o que está acontecendo. Bom, método da bissecção. Isso aí a gente tem alguns exercícios no livro, tá? Vou mandar ver. Método da bissecção. Bom, nós temos uma função f de x. Nós queremos saber o x para o qual a f de x vale zero. Tá? Então eu quero a raiz. Vamos supor que seja um x' a raiz. Tá? Então, o que acontece? Uma das maneiras é o seguinte, a gente tem uma função e a gente tem nesse caso, a gente tem um palpite sobre em qual intervalo que está essa raiz. Vamos supor que, sei lá, a gente sabe que aqui é menos 2, que aqui é 2. E eu sei que eu tenho raízes aqui, tá? Sei que eu tenho raízes aqui, que a função ela vale aqui. Então, o que eles fazem? Qual que é o método da bissecção? Eu pego esse intervalo aqui, ó, e eu vou dividir o intervalo no meio. Aqui, por exemplo. Tá? E aí eu calculo, por exemplo, aqui, ó. Ah, tá. Detalhe. Detalhe importante. Nesse método aqui, o valor da função em um ponto, ele tem que ser maior do que zero. Então, o f de menos 2, por exemplo, ele é maior do que zero. E o valor da função no outro ponto, que é outro ponto do intervalo, ele é menor que zero. De tal maneira que o produto é menor que zero. Então, se isso aqui é maior que zero, isso aqui é menor que zero, isso vezes isso é menor que zero. Então, que é uma condição do algoritmo, tá? Então, f do intervalo, f de menos 2 vezes o
o F de 2. O F de menos 2 vezes o F de 2 tem que ser menor do que zero. Nossa, tá péssimo esses meus lápis aqui. Tá dando para enxergar aí? Conseguem ler? João, Flávio, conseguem ler? Sim, sim. Só não consigo ler embaixo do método da bissecção. Aí só aquela primeira linha eu não consigo ler. O resto dá para ler tranquilo. Aqui você não consegue ler? Encontrar as raízes. Tá um brilho aí, né? Ah, não, beleza, então. Aqui está escrito assim, f de x. O nosso exercício ou a finalidade de você usar o método da bissecção é encontrar as raízes x' de f de x, ou seja, os valores para os quais f é zero. Tá? No caso, vai ser um valor. Como a gente sabe que f tem que ser uma função contínua, geralmente vai ser, então, se de um lado ela foi positiva e do outro lado ela foi negativa, com certeza ela passa no zero em algum momento. Isso aqui é um valor, né, de x. E esse aqui, ó, que seria y, né? Ou, no caso, y igual a f de x. Y igual a f de x. Nesse ponto aqui, ó, isso aqui é o zero. Então, se num lado ela é positiva e do outro lado ela é negativa, em algum momento ela passa pelo zero. Porque se você esticasse uma corda, em algum momento ele vai ter que cruzar aqui. É uma ideia bem simples, na verdade. Certo? Tira um print da tela para a gente prosseguir. Esse aqui é o método da bissecção. No método da bissecção, basicamente, o que a gente faz? A gente divide o intervalo na metade, tá? Então, a gente soma e divide por 2 o intervalo e pega o valor do meio. E a gente calcula a nossa f para ele. Se essa f tiver o mesmo sinal de um dos intervalos, ela entra no lugar dele. Então, por exemplo, ela aqui tem o mesmo sinal, que é negativo, da banda de cima do intervalo, que é o 2. O intervalo aqui, ó, no caso, ele é menos 2 até 2. Aqui é o início, aqui é o fim. Nesse caso aqui, o F, então aqui, ó, o F de menos 2, ele tem sinal o quê? Positivo. E o F de 2 tem sinal o quê? Negativo. Quando a gente calcula aqui, o F, no caso aqui vai dar zero, né? O F de zero, ele vai ter sinal o quê? Negativo. Então ele vai entrar no lugar do cara que tem sinal negativo. De tal maneira que o produto deles sempre vai ficar sendo menor que zero. Tá? Como que a gente calcula o x? O x ele é dado por essa equação aqui. Ó. X é igual, supondo que isso aqui seja um intervalo AB, ele é igual a A menos B dividido por 2. Tá? Essa é a diferença. Desculpa. É A mais B dividido por 2. Deixa eu só ver aqui lá no... É isso aí, é A mais B. A mais B dividido por 2. Então vai ficar menos 2 mais 2 dá zero. Dividido por 2 dá zero. Certo? Então, isso caracteriza o método da bissecção. Pode tirar um print, a gente passa para a próxima. Certo? Já vi que vai ter pelo menos 2 computeiros bons aqui nessa turma. Ok. Vou apagar.
próximo é o método da posição falsa. O método da posição falsa, ele é semelhante ao método da bissecção, só que a maneira de calcular o x, ela é uma maneira ponderada, tá? Então, o que ele tenta fazer? Vamos supor, igual no exemplo que a gente deu, vamos supor que fosse assim, né? Você tem um intervalo aqui em A, um intervalo em B. Tá? E você tem aqui um F, vou fazer em azul aqui. Isso é difícil saber qual que está funcionando aqui. Deixa eu ver aqui. Vou tentar esse aqui. Tem aqui o F de B. E aqui eu tenho o F de A. O que ele faz? Ele tenta traçar uma reta daqui para cá, ó, e pegar o cara que está na reta, certo? Então, o x, nesse caso, ele é calculado dessa forma. Dado uma f de x, né? Aqui eu vou marcar aqui. Você tem uma f de x aqui. Aqui é x. Aqui é f de x. Então, o x ele é dado por A, que é o primeiro. Aqui o intervalo, eu só vou marcar aqui o intervalo AB. O x é A vezes F de B menos B F de A dividido por F de B menos F de A. Isso equivale àquela reta que eu falei. E você vai escolher o novo x aqui, que seria o xk. Que é o x que você está procurando como candidato da raiz. Eles chamam de xk porque você vai fazer aqui o x1, x2, x3, né? No caso, k vai ser igual a 1, 2, 3. São as raízes que você vai procurando. E você vai chegando tão perto quanto você queira da raiz. Até que o seu f que você calcule seja bem pequenininho. Igual eu falei na outra aula. Se você falar, eu quero precisão de 1/100, então, quando você calcular o f, ele tem que ser menor do que 1/100. Ou seja, ele tem que ser de 9 milésimos para baixo, ou 9,99 milésimos, entendeu? Menor que 1/100, certo? Então, ele tem que ser centésimo, o que é? 0,01. Isso aqui é a precisão. Então, tem que ser menor que isso aqui. Então, até essa casa aqui tem que ser zerado o seu F. E daqui para cá pode ser tudo 9, inclusive. Certo? Mas essa casa tem que ser zerada, a casa do centésimo. Então, esse aqui é o método da posição falsa. Certo? Vai ter exercício dele também. Querem fazer algum exercício dele? Tem exercício dele aqui no livro aqui, exercício resolvido, eu já fiz. É só ir tabelando. Pena que eu não consigo compartilhar aqui, né? A tela, peraí. Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar compartilhar mais uma vez, não adianta. Eu vou tentar compartilhar, vai cair.
Tem aqui na página 17 do livro. Vocês têm acesso ao livro, não tem? PDF? João, vocês têm acesso ao livro, não tem? Tem sim. Então, tá lá na página 17. Tem um exemplo que tá bem bacana. Ele tabela o A, o B, o XK, F de A e F de B, e aí vai fazendo. Com certeza vai cair um de posição falsa, pode cair aqui um de bissecção. A gente vai ver ainda o tamanho da prova, como vai ficar. Essa divisão de passar de binário para decimal e decimal para binário também, tá? Uma coisa de cada. E uma coisa que eu queria fazer agora é a decomposição L1, certo? Para a gente poder ter um exemplo aí de decomposição L1, que é uma das matérias mais importantes que a gente viu. E apesar de tudo, a gente está vendo, na verdade, bastante coisa, bastante matéria, né? A gente não conseguiu avançar tanto, né? Porque teve toda essa questão do Covid-19 e tudo, mas vocês estão fazendo os questionários do AVA? Aham, Estão fazendo? sim. Porque, assim, obrigatoriamente, eu sempre tenho que dar algum exercício do AVA. Então, pode ser que exercícios sobre essas matérias aqui, eu escolha dentre os exercícios do AVA. Então, tenham tudo aquilo na ponta da língua, certo? Beleza. Eu tenho que utilizar isso por modelo da faculdade. Tenho que utilizar. Então, se vocês estudarem pelo AVA, fazer tudo direitinho, as posições, tem exercícios que são bons lá e que podem ser utilizados em prova e com certeza serão, tá? Beleza. Eu vou ver lá a composição L1. Decomposição L1. Deixa eu ver aqui. Vou pegar um exemplo do livro do Ruggiero. Se tiver alguma dúvida nesses exercícios, posição falsa, método da bissecção, ou mesmo essas conversões, foi tranquilo? Tranquilo, né? Tranquilo. Inclusive, por exemplo, lá no livro do Ruggiero tem também bem explicado. Vocês têm o PDF dele? Eu cheguei a passar para alguém de vocês, né? Bom, Esse eu acho que eu não tenho. será que eu consigo compartilhar arquivo aqui com vocês? Deixa eu ver aqui. Aqui, peraí. Vou tentar. Tari, taran, taran. Oi, estão me vendo? Desculpa, pessoal, é que assim, está muito instável aqui. Eu instalei agora o Teams e qualquer coisa que eu mexo aqui, ele já para. Então, eu nem vou. Mas tem na internet também, tá? O livro do Ruggiero. Para baixar. Deixa eu ver. Espera aí. Beleza. Eu fiz um exemplo aqui. Acho que eu já até tinha trabalhado, mas vai ser bacana.
Estou tentando seguir também o livro do AVA, porque muitas dos exercícios que vocês vão ver tem lá. Deixa eu ver. No AVA, eles falam de derivadas. Vocês chegaram a ver alguma coisa de derivada? Aí entra em tabela de derivada e tal. Eu não queria assim, entrar muito nesse assunto, porque é um assunto que vocês não viram ainda. A gente começar a entrar nisso pode complicar. Deixa eu ver aqui. Passaram para vocês o conceito de derivada? João, passaram? Conceito de derivada? Eu não me lembro. Não. Bom, eu vi que tem aqui um pouco de conceito de derivada, então eu vou falar rapidamente na derivada, por quê? Porque pode cair alguma coisa de derivada, principalmente na plataforma eletrônica. E aí, se você não souber nada de derivada, fica difícil. Deixa eu explicar. Nós temos uma função f, uma f de x. Essa f, geralmente, ela vai ter um gráfico, tá? Como eu caí, teve mais gente que caiu junto, parece. Voltou. Voltou, né? Deixa eu ver, vou abrir aqui o chat. Deixa eu vir aqui. Beleza. Então, vamos supor o seguinte, nós temos aqui no eixo vertical, né, y igual a f de x, é o eixo y, que na verdade vai ser f de x, né? E aqui nós temos o eixo x. Eu vou desenhar aqui uma função f qualquer. A imagem tá travada, tá congelada. Tá congelada? Vê agora. Melhorou? Ainda tá. Ainda tá? Pera aí, deixa eu dar uma mexida aqui no vídeo. Ativei e desativei a câmera. Voltou? Agora tá... Não, voltou não. Pera aí.